Hoje irei apresentar o filme de assassinato na sala fechada, 9 mortes. Na cidade de Los Angeles, aconteceram 9 sequestros consecutivos. O sequestrador era um homem de uma máscara. Ele trouxe 9 pessoas para uma sala fechada, algemadas a um pilar. Primeiro foi o ator Christian, o loiro Jackson, o negro Leon, o chefe da máfia Sully, a promotora Kelly, o pervertido Koga, o padre Francis, o corretor de seguros Ed e a senhora Chan chinesa. Em seguida, o homem mascarado falou com todos. Houve uma razão pela qual eles foram presos aqui, mas esta causa só podia ser encontrada por eles. A cada 10 minutos, o homem voltaria e mataria uma pessoa até que as pessoas encontrem a resposta. 9 pessoas se entreolharam perplexas. Leon disse que a pessoa com esta máscara era definitivamente a polícia. A polícia não costuma usar esse estratagema? Trancar presidiários em um quarto escuro os deixa com medo e falar sobre seus crimes. Na verdade, ele absolutamente não vai atirar. Mas se a pessoa não for a polícia, então ele tem rancor de todos? Christian disse que conheceu a chefe da máfia Sully. Há alguns anos, ele pediu emprestado $5.000 a Sully, mas também pagou integralmente. Em seguida, o pervertido também reivindicou seus crimes. Ele disse que assediou um menino na prisão, fazendo com que todos desprezassem. Leon, sentindo-se entediado, começou a provocar a senhora Chan, fazendo Sully rir. Aparentemente, todos não consideraram as palavras do homem mascarado verdadeiras. Koga estava falando sobre a polícia, fazendo Jackson não muito feliz. Jackson disse que isso definitivamente não era o que a polícia fez porque ele era um policial. Por cerca de 10 minutos, o homem mascarado entrou imediatamente. Como a causa ainda foi desconhecida, ele matou Christian. Todos estavam assustados. Parecia que o mascarado não estava brincando. Leon admitiu que costumava vender armas de fogo. Mais tarde, Kelly também admitiu que ela e Jackson haviam ficado. Mais tarde, foi descoberto pela esposa de Jackson, o que fez separar-se. Mas a esposa também se divorciou de Jackson. Mas este sequestro definitivamente não foi feito por sua ex-esposa, porque Jackson enviava taxas anuais de suporte. Vendo o passar do tempo, Leon pensou em uma maneira de escapar. Ele disse a Sully para quebrar seus ossos da mão. Em seguida, tentou se livrar das algemas. Jackson sugeriu que Leon ficasse de emboscada atrás da porta, mas Leon correu em direção ao homem mascarado. 2 pessoas lutaram. Leon era forte, derrubou o mascarado. Também roubou sua arma, mas a arma não tinha balas. Leon fugiu freneticamente. Atirou 2 vezes e depois algemado. Desta vez, o homem mascarado atirou e matou Koga. Ele matou pessoas em ordem aleatória. Então, qualquer um podia ser o próximo. Esperando que o homem de máscara fosse embora, a senhora Chan se lembrou de algumas coisas. A promotora Kelly ajudou há uns anos colocar seu criminoso de roubo de loja na prisão. Kelly também lembrou que o nome do criminoso era Wade Greeley. Seria que a pessoa foi ele? Leon deitado parecia que tinha revisto toda a vida. Falou a verdade, há alguns anos, ele matou seu próprio irmão. Mesmo os pais não sabiam disso, ele estava muito arrependido. Ao dizer isso, o homem mascarado entrou e matou Leon. Padre Francis também disse que sabia a causa de sua prisão, mas Francisco não podia dizer porque era segredo do confessor. O que está acontecendo? Todos ficaram muito zangados, mas mesmo assim, o esperto Ed ainda conseguiu entender o padre. Ele presumiu que a primeira pessoa morta foi aquela que se arrependeu que Francisco disse. Em seguida, pensando na senhora Chan, Ed adivinhou ousadamente. Christian foi o criminoso que roubou a loja da senhora Chan. E Wade foi inocente, certamente Kelly capturou a pessoa errada. Nesse tempo, Jackson também se lembrou do que Christian disse. Anteriormente, ele emprestou $5.000 a Sully e depois reembolsou. Mas como pagar? Definitivamente roubou a loja da senhora Chan. Tudo ficou claro, por isso foram presos aqui. O homem mascarado entrou novamente e apontou a arma para Ed. Bem na hora do tiroteio, o padre salvou e foi morto a tiros. Mas porque só podia matar uma pessoa por vez, o homem mascarado deixou Ed temporariamente. Ao sair, Kelly mencionou provisoriamente o nome de Wade, mas o homem mascarado disse que ele não era Wade. Então é o pai de Wade? Sully pensou em algumas pistas. Ela se lembrou de Leon dizendo que costumava vender armas de fogo. Portanto, a arma que Christian costumava usar para roubar foi provavelmente comprada do Leon. Por isso Leon foi preso. Agora apenas Ed, Jackson e Kogan foram mortos, mas a causa ainda foi desconhecida. Mas, neste momento, a pessoa mascarada entrou e apontou a arma para a senhora Chan. Ela estava com tanto medo. No final ainda foi morta. Ao ele sair, Kelly falou que tinha um filho, mas o homem mascarado investigou há muito tempo.
e disse que ela não amava seu filho, até pedia a ajuda de outra pessoa para buscar a criança da escola. Também disse a Jackson que esta criança era realmente sua. Jackson estava extremamente zangado. Fácil de ver, ele não sabia sobre a criança. Kelly confessou impotente sua culpa. Ela disse que naquela época não havia absolutamente nenhuma evidência para provar que Wade era um criminoso. Para concluir o caso rapidamente, Kelly fabricou evidências. Porque naquela época a senhora Chan tinha arrancado algumas mechas do cabelo do ladrão. Então Kelly secretamente mudou para o cabelo de Wade. Tirando vantagem de seu relacionamento com Jackson, o colocou na sala de evidências. Jackson também não sabia disso, e esta foi a razão pela qual ele foi preso. Neste momento, o homem mascarado matou Sully. Apenas 3 pessoas permaneceram na sala. O inteligente Ed pensou novamente em Cogan. Lembra que Cogan disse que assediou um menino na prisão? Esse menino era provavelmente Wade. E Cogan também tinha AIDS, certamente infectou Wade. Desta vez tudo estava amarrado. No início, para pagar a Sully, Christian deveria comprar uma arma de Leon e roubar a loja da senhora Chan. E a senhora Chan confirmou incorretamente Wade como um criminoso. Além disso, Kelly falsificou evidências de que Wade foi condenado à prisão. E o verdadeiro criminoso foi o Christian, que foi até o padre Francisco. Confessou seu roubo a Deus. Mas Francis não respondeu nada, e Wade estava na prisão, assediado por Cogan e contraiu AIDS. Atualmente Ed também estava preso aqui, porque no passado sua empresa estava desenvolvendo amplamente um novo medicamento para AIDS. Wade se inscreveu para drogas, mas devido a um histórico de crimes, Ed recusou o pedido de Wade. Eventualmente levou à sua morte. Esta foi a resposta que a pessoa mascarada desejava. Quando ele entrou novamente, Ed falou de tudo. A pessoa mascarada tirou a máscara e declarou o jogo encerrado. Ele chamou a polícia e entregou a chave para Kelly. Kelly, depois de tirar as algemas, bateu no pai de Wade por trás. O que é isso? Kelly não queria que seu crime fosse exposto, queria matar todos. Sem vergonha, ela atirou no pai Wade. As 2 pessoas ao lado estavam completamente assustadas. Em seguida, ela apontou a arma para Ed. Não importa o quão implorado pelo ele, ela ainda abriu fogo. Jackson também não conseguiu escapar, levando um tiro na cabeça. O pai de Wade levantou-se de repente. Descobriu-se que o tiro atingiu o ferro na frente do peito. O pai de Wade disse que tudo ainda fez parte de seu plano. Acabado de falar, ele foi morto a tiros. Kelly fugiu, mas o que ela não pensava era que o pai de Wade tinha filmado tudo. Kelly seria presa. Na verdade, dessas 9 pessoas, a polícia e o vendedor de seguros eram bastante inocentes. Então, o pai de Wade não agiu pessoalmente, mas deixou Kelly matá-los. E esta mulher cruel definitivamente não teria um bom fim. Como disse o pai de Wade, tudo estava planejado. O final do filme deixa as pessoas frustradas. Talvez seja porque as pessoas não podem ver a morte da mulher malvada Kelly. Mas um filme com um custo tão baixo de rodar já é ótimo. Nem todos os filmes de fuga de sala fechada podem ser comparados ao filme Jogos Mortais.